Bom dia. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, já vai ser noite, né? Então, boa noite. Que vocês tenham tido uma Páscoa, um dia de celebração da Páscoa muito abençoado. Agora nós vamos celebrar juntos, né? Esse dia especial que o Senhor preparou para nós, né? Um dia da celebração da morte, mas principalmente da ressurreição do nosso Senhor e Salvador. Essa é a melhor notícia. Ele não ficou preso na morte, ele ressurgiu. É isso que nós temos que celebrar, que você tenha um coração grato a Ele por isso. Eu quero, nesse tempo, né, essa seria uma celebração que nós, um dia de ceia, né, mas uma ceia muito especial, posto que temos apenas uma vez por ano, né, a ceia da Páscoa, estaríamos celebrando hoje juntos, mas por conta dessa pandemia estamos celebrando através da mídia, né? Mas ótimo que podemos fazer assim, né? Que o Senhor esteja tocando o teu coração nesse tempo, que nós vamos abordar da tua palavra e que seja um tempo especial para você, né? Eu quero compartilhar com você algo que tem tocado o meu coração acerca de algo que aconteceu com Jesus nesses últimos momentos da vida dele, antes de ele se entregar, né? E eu dei o nome a essa palavra de seja feita a tua vontade, tá? Quero começar essa palavra pegando um texto do livro de Hebreus, que está no capítulo 12, versículos 1 a 4. Eu vou ler, tá? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Vamos orar, consagrar esse tempo. Pai, nós damos graças por a oportunidade de estarmos juntos, Pai. Somos gratos porque o Senhor nos uniu, o Senhor nos ligou e essa data especial tem um significado muito forte para nós, Pai. Gostaríamos de estar juntos, nos abraçando, como tínhamos costume, mas hoje temos que celebrar à distância, Pai. Mas o Seu Espírito está a nos unir. Pedimos que o Senhor, nesse tempo que vamos abordar a Tua Palavra, Pai, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos toque, que o Senhor nos convença das Tuas verdades e produza em nós o resultado que seja agradável a Ti, Pai. Eu peço que o Senhor me conduza, que eu não seja empecilho para os meus irmãos e irmãs, mas que toda a honra, toda a glória desse tempo sejam acreditadas a Ti, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Esse texto de Hebreus fala de Jesus, né? Que ele conseguiu ser efetivo no sacrifício que ele estava proposto fazer. Fala de nós, né? Chama-nos a uma comparação, para olhar para o exemplo dele. E para explorar um pouco mais isso, eu queria pegar uma passagem do livro de Mateus 28, versículo 38, Mateus 26, 38. Depois nós vamos voltar a esse texto, mas eu quero pegá-lo agora. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Jesus chama os seus discípulos, né? Leva-os a um local reservado e confessa a eles o seu desejo
de abandonar a corrida. Minha alma está triste, profundamente triste. Ele se afastou e se concentrou nessa intensa batalha que tinha se apossado do seu coração. De um lado estava o desejo de fazer a vontade do Pai, e do outro, de fazer a sua própria vontade, de se poupar. Finalmente ele alcançou o que lhe faltava para seguir em frente. E esse texto de Hebreus revela o que foi. Ele tirou os olhos da cruz e da agonia da morte e fixou-os naquilo que o inspirava plenamente, que era a alegria do reencontro com o seu Pai Celestial. Ele sabia o que o aguardava. Nas suas andanças, ele devia ter visto pessoas sendo crucificadas. Sabia que elas eram açoitadas, que eram pregadas numa cruz e que morriam lentamente por asfixia. Uma morte lenta e dolorosa. Né? Sabia disso. E o texto nos chama assim a olharmos para essa situação, né? E fala assim: portanto, também nós, que visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Esse texto ele nos chama a olharmos para o exemplo de Jesus, né? E a nos inspirar nele para enfrentar as nossas crises e os nossos conflitos ministeriais. E sempre que nós vivemos alguma crise, né, ligada à nossa jornada espiritual, nós temos a tendência de ficar olhando para o problema, de olhar para as suas consequências. Nós já vimos acontecer com outras pessoas. Sabemos o que está envolvido, sabemos os pesos que estão nessa jogada, né, os perigos, as armadilhas, né? E tudo isso nos deixa paralisados, né? Vontade de jogar tudo para o alto, de desistir, mas nós precisamos, como Jesus, buscar mirar naquilo que nos inspire a continuar, que nos inspire a seguir em frente. Jesus tinha muito forte para si o desejo de reencontrar o Pai, né? de desfrutar da sua companhia, de se libertar de um corpo limitado, sujeito a dores e enfermidades, sujeito a cansaço, né? Sujeito a envelhecimento. Ele queria a recompensa de poder estar junto ao Pai, tendo cumprido a missão que o Pai tinha dado a ele. O sentimento de aprovação, né? E o que nós podemos mirar também não é diferente. Não é diferente. Nós fomos inseridos na família de Deus e está a nos aguardar esse reencontro com o Pai e com o Filho. Está também a nos aguardar o despojar desse corpo, né? E o revestir de um corpo que não vai estar mais sujeito a envelhecer, a enfermidades, a limitações, né? Está a nos aguardar a vida eterna com o Pai, ao lado do Pai, com o Filho, né? Com todas as surpresas e novidades que vêm com ela. A libertação do pecado e dos pecados, a plenitude disso, porque Jesus já conquistou para nós. Isso é um fato em espírito, mas não na dimensão carnal que vivemos. Participar da mesa do Pai. Temos assim, nós precisamos ter claro para nós, né, nos conflitos que temos a atravessar, qual a recompensa que nos aguarda? O que nos inspira a seguir adiante? O que te inspira? Né? Nós temos a tendência de ficar focados em sucesso material, né? Sucesso nesta vida. Mas quando temos que tomar decisões, né,
que dizem respeito, que vão refletir nas nossas vidas, que vão ter reflexos futuros, dos anos futuros, nós temos que pensar naquilo que é eterno, aquilo que a palavra nos assegura, né, que nos espera. Chegarmos lá de forma aprovada é algo que deve nos inspirar, deve inspirar cada um de nós, né? Então, no texto, na parte final desse texto de Hebreus, ele fala assim: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Novamente o autor nos chama a olharmos para Jesus, a nos compararmos com Ele, né? A considerar o que Ele fez, que suportou tamanha oposição. O que tem se oposto à sua caminhada espiritual? Ele nos chama a nos compararmos com aquele que suportou uma tremenda oposição e que sentiu, como nós, vontade de desistir, de fazer a sua própria vontade, de largar a mão, de deixar para lá. Mas ele perseverou. Ele nos deu exemplo, ele perseverou. Passou por esse conflito, mas perseverou. O texto fala assim: não tendes resistido até o sangue. E aqui ele nos chama a comparar a nossa luta, né, com a de Jesus. Qual é o nível de enfrentamento que temos tido? Qualquer coisinha nos faz desanimar? Nós persistimos um pouco e depois largamos mão? Resistimos até o sangue? Como ele conseguiu? Como Jesus conseguiu passar, né, suplantar esse conflito que estava muito forte? E ele deixa relatado isso para nós, para o nosso ensino, para nos inspirar, né? Vamos pegar então agora um texto de Mateus, que fala dos últimos momentos de Jesus. Está em Mateus 26, versículo 36 ao 46. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudesses vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Quando a gente começa a destrinchar o texto, começa a ficar mais rico, né? Começa a ficar mais bonito, começamos a entender mais
os detalhes, né? Vamos ver um pouco mais, então. Então, na situação crítica, quando a situação estava bem crítica, estava aquele conflito na sua alma, né? Sabia o que o aguardava, a dureza do que o aguardava, e sabia qual era a vontade do Pai. E nessa situação crítica, ele foi orar. A solução dele foi orar. Ele não se desesperou, não se deu a uma crise de pânico, não foi dormir, né? Ele foi orar. E chamou os seus discípulos mais próximos para esse momento delicado. Ele, como nós, né, sentiu falta de companheiros fiéis. Nós sentimos falta de companheiros fiéis que possam participar conosco nos momentos críticos, né, das nossas vidas, das decisões difíceis que temos que tomar. Pessoas com quem podemos dividir os nossos conflitos. Ouvidos fiéis que podem nos atender nos momentos delicados. Ombros solidários que nos acodem nas crises. Presença confortante nos momentos difíceis. Esses são aqueles poucos que nós chamamos de amigos, né? Ele chamou 3 dos 11, que um já tinha debandado, né? E esses 3, Pedro e os irmãos de Tiago, né? Tiago, o irmão dele, aqueles que eram mais próximos, mais íntimos, mais solidários, né? Mais ponta firme, mais presentes, né? Que conheciam mais sobre ele e com os quais ele podia abrir a sua intimidade. Aqueles que sabiam participar da intimidade sem expor. Sabiam participar da intimidade sem julgar. Que no momento da aflição do amigo, eles protegem. E ele os convida a vigiar com ele. Vigiar, né? O significado de vigiar significa velar, estar atento, estar de sentinela, não estar distraído, prestar atenção. O que estava envolvido no seu convite era: entrem em sintonia com o meu problema. Participem comigo da minha dor. Façam companhia a mim nesse momento delicado. Orem comigo e orem por mim. E tendo se afastado, né, com esses 3, ele compartilha o seu conflito de alma e fala: eu vou orar, né? Junto, né? Ele se põe de joelhos, coloca a sua cabeça, encosta a sua face no chão, próximo deles, e começa a orar. E começa a orar ao Pai, né? Na companhia dos seus íntimos. Aquele momento de intimidade com os seus discípulos mais próximos, seus amigos mais próximos. Compartilhando com eles, né? E orando ao Pai, contando ao Pai aquilo que lhe afligia. Ele orava ao Pai, orava em voz alta, e os seus mais próximos ouviam. Ele sentia a gravidade da situação e tinha vontade de fugir, de se retirar do processo, de sair fora. Mas também era para isso, ele tinha consciência de que era para isso que ele tinha sido chamado, que era para esse momento, para esse desfecho que ele tinha sido chamado pelo Pai. Que toda a sua vida tinha sido uma preparação para esse momento. Mas a sua alma estava angustiada, estava triste. Assim somos nós. Jesus mostra a sua humanidade aqui. Nós não conseguimos isolar os nossos sentimentos, nós sentimos. Somos humanos, sentimos.
Os sentimentos, nossos sentimentos fazem parte do nosso ser. Por um lado, nós sabemos o que temos que fazer. Por outro, nós temos noção das consequências das decisões que temos que tomar. Do preço a pagar, do que virá, de como as pessoas vão julgar, de como vão se comportar, né? O que vai sobrar para nós, o que vai ficar para trás. E tudo isso tem seu peso. Nós sentimos isso, né? Sentimos a perda antecipadamente, sentimos os conflitos que iremos enfrentar, sentimos as manifestações que irão fazer, sentimos a oposição, o julgamento que virá, né? E isso muitas das vezes nos paralisa, nos impede de seguir adiante. Sabemos o que somos chamados a fazer, mas sentimos as perdas antecipadamente. Como sair desse impasse? Muitas das vezes a nossa vontade não é suficiente para seguir adiante. Eu sei o que eu tenho que fazer, então a minha vontade vai me comandar e eu vou seguir adiante. Muitas vezes ela não é suficiente. Nós precisamos de amigos, né, para compartilhar, para nos ouvir, para nos animar, para nos orientar, mas acima de tudo, nós precisamos entrar em contato com aquele que nos chamou, com aquele que tem nos atraído, né? E aquele que tem nos dado uma destinação. Foi ele que nos deu a missão. Foi ele que nos chamou. E é a ele que precisamos recorrer nesse momento delicado de decisão. Os amigos nos fortalecem, mas é ele que nos convence do nosso chamado. Quando que nós passamos por situações assim, né? De situações de precisar da confirmação do chamado de Deus, de que Deus nos chamou para isso. Crises no casamento. Muitas vezes passamos por crises e que precisamos ser convencidos por Deus do nosso papel, do que precisamos fazer, do que é o correto fazer, do que o agrada fazer. Crises com os filhos, posicionamento com os filhos. Muitas vezes decisão de mudar de emprego, muitas coisas envolvidas nisso, às vezes uma mudança de cidade, a decisão de mudar de igreja ou de se afastar da igreja, de deixar de participar de um grupo caseiro, ou de começar, ou de entrar, ou de abandonar um trabalho social. São coisas que dizem respeito ao nosso chamado, ao que Deus tem nos chamado a fazer. E nós precisamos da posição dele, entender claramente a vontade dele, o que ele quer que nós façamos nesses momentos delicados em que nós chegamos. Nós entendemos todas as coisas que estão envolvidas ali, ou conseguimos entender uma boa parte delas, mas a decisão de seguir adiante, de pagar um preço mais alto ainda, quem vai nos convencer disso é só o Senhor. Então nós precisamos, aqui Jesus nos dá o exemplo, como fazer, né? Jesus chamou os seus mais íntimos e afastou-se dos demais, chamou-os a vigiar e ele foi orar ao Pai próximos a ele, né? E ele termina a oração e eles estão dormindo, os encontra dormindo. Ele estava ali abrindo com eles a situação e eles dormem, né? Então, às vezes os amigos não conseguem entrar na sintonia que nós necessitamos, mas são os nossos amigos. Jesus reclama com eles, né? Deles não serem solidários nem por um momento, fala assim, nem por uma hora você consegue resistir, né? E chama-os a vigiar novamente e vai orar novamente. Por que Jesus foi orar novamente? Já não tinha colocado? Por que foi orar novamente? Porque ainda não estava resolvido, ele não estava resolvido em seu conflito. Ele foi novamente buscar, no tempo com o Pai, o convencimento necessário para o seu posicionamento. Ele foi, colocou no Pai, Pai, aqui está o conflito da minha alma.
eu sei o que tem que fazer, mas eu estou paralisado nisso. Se for possível, me livra disso, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Mas ele ainda não estava devidamente convencido, posicionado, né? Sabia que a vontade do Pai deveria ser feita, não a dele, mas faltava algo ainda. Ele então orou novamente, né? Ele volta termina de orar, volta e os discípulos de novo dormindo, né? Então, os olhos pesados, dormindo. E ele vai mais uma vez, é uma terceira vez, e ora ao Pai, né? E quando ele volta, os discípulos de novo dormindo, ele fala assim: agora acordem, né? Levantem-se, está chegada a hora. Agora ele estava convencido, agora ele estava preparado. Agora o Pai havia testificado no seu coração que era a sua vontade. E ele estava convencido de que a vontade do Pai era mais importante do que fazer a vontade dele. Esse é um ensinamento tremendo para nós nos nossos conflitos. Jamais buscar quem confirma aquilo que é a nossa vontade, mas buscar entender qual é a vontade do Pai e orarmos até que isso fique bem claro, testificado em nosso coração, para que a gente possa seguir adiante e pagar o preço que teremos que pagar. Que muitas vezes isso vai exigir mais de nós do que nós já nos demos, mais de nós do que nós já pagamos. Mas tendo essa testificação interior da vontade do Pai, nós estamos fortalecidos para seguir adiante. E agora ele estava fortalecido para seguir, para enfrentar os acontecimentos que estavam por vir, né? E saiu dali para entregar a sua vida por mim e por você. Mas nós sabemos, né, que antes dele se entregar por mim e por você, ele foi traído, ele foi abandonado pelos seus discípulos, ele foi interrogado por aqueles que representavam a religião, ele foi esbofeteado, foi humilhado, foi zombado, foi cuspido, ele foi preterido pelo povo por um líder revolucionário, escolheram solução natural ao invés de escolher a ele. Ele foi açoitado, e esse açoitado, gente, o chicote era feito trançado com pedaços de ossos, que era para provocar dilacerações na carne. Ele foi coroado com espinhos, teve espinhos perfurando a sua fronte e atormentando pela dor que isso causa, né? Foi obrigado a carregar a sua própria cruz e foi pregado. Vou pegar um texto do Salmo 22, 14, que o salmista, né, um salmo de Davi, mas ele teve um vislumbre disso que estava para acontecer com Jesus, né? Porque Jesus iria passar. Ele fala assim: derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Nós já temos nos familiarizado com esse processo da crucificação, em que a pessoa é deitada sobre uma cruz, sua mão é esticada e é colocado um prego na palma da mão e martelado esse prego para que o corpo fique preso. Isso segura uma parte do peso do corpo. A outra mão também é pregada, depois os pés são pregados. E depois essa cruz precisa ser levantada. Alguém cavou um buraco que vai
segurar aquela cruz, né? Imagino que deva ser um buraco de pelo menos 1 metro aí, 1 metro e meio. Então, imagine a pessoa pregada nas mãos e os pés. Agora, os brutamontes vão ter que levantar essa cruz e colocá-la no buraco. Então, eles começam a levantar a cruz, alguns suspendendo por trás, outros puxando com corda pela frente, e vão indo, aquela pessoa que está pregada na cruz vai saindo da horizontal e passando para a vertical. Só que a hora que o pé da cruz encaixa no buraco, aquilo cai. E é desse momento que Davi estava falando. Derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. A colocação da cruz em sua base o abalou com tamanha violência que estirou-se todos os seus ligamentos, né? E fez doer cada nervo de alguma forma deslocou todos os seus ossos. É disso que o salmista falava, né? Por causa do seu próprio peso, ele sentiu a tensão crescer a cada momento durante aquelas longas 6 horas. Imaginar o prego que deve ter atravessado os pés dele. O nosso prego, o prego que conhecemos maior aqui, é um prego que atravessa um caibro, né? Mas aquele prego devia ser um prego bem robusto, de uma boa espessura, porque os materiais não eram muito resistentes, mas ele devia ser comprido e de um grande diâmetro. Aquilo passando pelos ossos dos pés, e aquilo agora o corpo tem que suportar todo o peso sob os pés perfurados, e aquele prego a segurar todo o peso do corpo. E uma parte do peso nas mãos, mas a maior parte nos pés. E aquilo seguia até uma morte, naquilo que a pessoa conseguia se apoiar naquilo, né? Não tinha... Quando ela não suportava mais, relaxava a musculatura, e aquilo comprimia o diafragma, e aquilo ia sufocando até que a pessoa ia desfalecendo, desmaiando, perdendo os sentidos. Foi por isso que o nosso Salvador passou, por mim e por você. Foi por isso que ele estava se preparando. Foi por isso que foi buscar a revelação da vontade do Pai para ele, para o convencer a passar por esses momentos difíceis, né? Delicados. E porque ele não desistiu do seu chamado, hoje eu e você somos livres da ação do pecado, somos salvos. Somos feitos novas criaturas, somos inseridos na família de Deus e destinados à vida eterna com o Pai. Que você seja sempre grato a Jesus Cristo pelo seu exemplo, pelo seu sacrifício, e ao Pai que o enviou para tornar possível essa reconciliação com Ele. Que nas decisões que você precisar tomar, lembre-se sempre de como Ele agiu, e faça o mesmo. Busque a vontade do Pai, busque entender a vontade do Pai. Busque entender por que você foi chamado. Lembre-se que a única forma de não fazermos a nossa vontade é buscar a face do Pai para que Ele nos convença do nosso chamado. Mas a melhor notícia de hoje, né, é que Ele ressuscitou, é que Ele vive, que Ele não ficou na morte, que a morte não pôde retê-lo. E porque Ele vive, eu e você podemos ter um amanhã. Porque Ele vive, nós podemos contar com um advogado junto ao Pai. Porque Ele vive, nós temos um socorro sempre presente. Porque Ele vive, nós temos um amigo para todas as horas. Porque Ele vive, nós fazemos parte da sua igreja. Porque Ele vive, nós fazemos parte da sua família. Porque Ele vive, nós estamos comprometidos com Ele na implantação do reino do seu Pai. O seu irmão vive e reina. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo continue trabalhando no teu coração essas palavras, que nós possamos, que Ele possa nos dar um entendimento ainda mais profundo
do significado da entrega dele, da vida dele, do sacrifício dele e da ressurreição dele. Que o Senhor te abençoe. Eu quero ainda orar com vocês, né? Quero orar com vocês, orarmos como igreja pela nossa nação. Temos passado tempos difíceis, tempos de isolamento, sabendo do número de mortes crescente, né, por conta dessa pandemia. Nós queremos clamar pela misericórdia do Pai. Pai, una-se a mim nessa oração agora. Pai, nós clamamos a Ti mais uma vez, Senhor, pelas Tuas misericórdias sobre a nossa nação, Senhor. Pedimos perdão como igreja por não termos correspondido à Tua vontade, Pai. Pedimos perdão porque conhecemos muitas vezes a Tua vontade e escolhemos não Te agradar, não Te obedecer. Pedimos perdão porque muitas das vezes, Pai, olhamos para os necessitados próximos a nós e ficamos paralisados, inertes, viramos os olhos e não agimos. Pai, que também muitas das vezes, Pai, podemos testemunhar de Ti e não o fazemos. Pedimos perdão por isso. Que o Senhor nos cubra com a Tua misericórdia. E como nação, Pai, que o Senhor permita que nós passemos por essa pandemia, que nós possamos adquirir resistência a esse vírus, sem desenvolver a enfermidade, Pai. Esse é o nosso clamor. E nós clamamos que o Senhor conduza os nossos governantes, Pai. Que o Senhor os inspire a tomar as melhores decisões, as decisões que vão nos poupar como nação. O Senhor os conduza a isso, Senhor. E que o Senhor nos livre dessa disputa política desse momento, que eles não permita que eles fiquem em disputas políticas, Pai. Nós queremos abençoar os nossos governantes para que eles nos conduzam, né, nesse momento delicado. Tua palavra fala que o coração do rei está nas Tuas mãos e o Senhor move para onde quiser. Nós clamamos que assim seja, com o nosso presidente, com o nosso governador e com o nosso prefeito, e com todos os seus auxiliares. Que o Senhor os abençoe. Em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém. Amém. Uma boa noite, uma boa semana para você. Semana que vem estaremos juntos novamente. O Senhor te abençoe.